Queria estar mostrando aqui como é que está funcionando a biblioteca que eu criei para manipulação de cores, certo? E essa biblioteca tem algumas coisas interessantes e eu acho que a mais interessante é justamente essa parte da classificação de cores, certo? Essa parte da biblioteca eu criei justamente pela questão de que você tem uma informação ali de um sensor de cor, na maioria das vezes não é o suficiente para você aplicar em determinadas situações, porque só a informação ali, o código da cor em RGB, ela não necessariamente tem uma informação atrelada ali óbvia, que você de maneira fácil consiga identificar. Então você tem que extrair de alguma forma essa informação. Então, do mesmo jeito que hoje a gente sabe que, com olha para uma cor amarela, uma cor verde, identificar que aquele objeto verde é verde e aquela outro objeto amarelo é amarelo, isso vem de um processo de aprendizado que lá na nossa infância alguém veio e falou: olha só, esse objeto aqui é verde, esse objeto aqui é amarelo, esse outro objeto tem um tom um pouco mais escuro, ainda continua sendo amarelo. Então a gente foi aprendendo isso, certo? Então, quando eu fui criar essa biblioteca, eu pensei justamente nisso. Como é que a gente consegue fazer esse mesmo processo com um robô, certo? Então, como a gente consegue ensinar o robô a identificar o que que a gente precisa que ele aprenda, certo? Então, em vez de a gente tentar mapear, é aqui que começa o verde, termina o verde, começa o azul e termina o azul, então tentar fazer vários ifs, a gente simplesmente vai ensinar para o robô ah, que essa determinada cor o nome dela é essa, e quando ele vê cores ali parecidas, ele vai conseguir identificar, isso aqui ainda é essa cor aqui, porque eu aprendi que quando tem essas determinadas características, é essa cor, certo? Então vamos lá para a gente entender como é que funciona essa biblioteca nesse critério aqui, certo? Então, basicamente aqui eu estou utilizando aqui o nosso objeto color, certo? Que é um objeto que pertence a essa biblioteca. E esse objeto, ele é um objeto que basicamente ele vai guardar uma cor e fazer algumas manipulações de acordo com o que a gente peça, certo? É importante salientar que essa biblioteca não é uma biblioteca de implementação de sensor de cor, certo? Porque a gente tem diversos tipos de sensores de cor no mercado, inclusive a gente pode fazer um sensor de cor facilmente utilizando, por exemplo, um LED RGB ou um LDR. E então, basicamente, a gente vai poder ter essa informação de cor de diversas formas, aplicar essa informação a essa biblioteca e aí sim a gente manipular essa cor de diversas formas, e uma delas realizando a classificação dessa cor, certo? Então hoje eu estou utilizando essa função aqui, essa color read, que é uma função que eu criei de um sensor de cor, utilizando um LED RGB e um LDR, certo? Então fiz algumas manipulações ali para acender o LED vermelho, para pegar o valor, o LED verde, pegar o valor, o LED azul, pegar o valor. Então aquela coisa bem clássica já de criação de sensor de cor. Então não tem nada demais aqui. O retorno vai ser só três números, certo? Que vai representar a cor RGB. Então, qualquer sensor que você consiga garantir esse padrão ter os três canais do RGB, né, e esse canal está variando entre 0 e 255, vai dar para usar tranquilamente aqui uma biblioteca, certo? Mas a parte que eu quero mostrar hoje é justamente essa parte de como a gente consegue ensinar, certo? Eu estou aqui do meu lado com esse sensor que eu falei com o LED RGB e o LDR, capturando as leituras. Então ele está aqui atualmente em cima do branco, certo? E está ali mostrando a leitura ali, certo? E eu já adicionei aqui nessa lista esse objeto de cor aqui, certo? Essa lista, o que é que ela é?
nada mais é do que nossa base de treinamento, certo? É aqui onde a gente vai interagir com o robô para ensinar ele como é que as coisas funcionam, o que é que, como se parece um branco, como se parece um verde, certo? A gente vai estar fazendo aqui o aprendizado a partir da modificação dessa lixa, certo? Então, basicamente, eu crio essa lixa com algumas cores e eu vou aplicar essa lixa dentro desse método que faz parte da cor que eu criei. Então, essa cor aqui em cima, que é onde eu joguei a leitura do sensor, aqui embaixo eu consigo dar esse ponto classify, passar a minha lista de treinamento como parâmetro, e aqui é importante a gente sempre lembrar que é a quantidade de elementos que tem na nossa lista, certo? Então não adianta eu colocar 10 cores aqui para treinar o meu sensor, o nosso robô aqui, se eu não colocar aqui 10 também, porque aí ele só vai considerar a primeira cor de treinamento, certo? Então, e também não faz sentido eu colocar uma cor maior do que tem na lista de cor, certo? E aí ele não vai conseguir acessar essas cores. Aqui embaixo estou usando alguns métodos que já tem também no objeto color, que é esse print color, que ele vai imprimir qual é o valor que ele está guardando de cor, e esse print label, que ele basicamente vai imprimir lá no serial monitor é, uma string, né, um nome que a própria cor tem, certo? Então a gente pode manipular manualmente essa cor, né, essa label. Então se a gente pegar aqui e dar um ponto aqui, a gente consegue ter acesso a esse get label, onde a gente manualmente pode dar um nome para a cor, certo? Então eu posso, nada me impede de fazer tipo isso, certo? E automaticamente essa cor agora ela já tem esse nome preto. Só que isso aqui eu não estou classificando, estou fazendo manualmente. Para algumas aplicações pode ser interessante. Só que na maioria das vezes o robô vai estar ali agindo de maneira autônoma e eu não vou poder estar alterando no código depois que meu código estiver pronto. Então, basicamente, para isso que serve essa função aqui, para a própria cor se classificar e dar o um nome para ela mesma, certo? Então, eu vou, além do branco que eu estou lendo agora, eu tenho algumas outras cores aqui para usar com o sensor, certo? Eu tenho esse branco, tenho também o preto, certo? É, tenho aqui um verde, tenho uma cor azul também e uma cor vermelha, certo? Então, o objetivo é a gente tentar ensinar o sensor a detectar. Vocês podem ver que de vez em quando está aparecendo aqui a palavra branco, porque é a única cor que a gente atribuiu já aqui. Então, ele sabe como um branco mais ou menos deve se parecer, certo? Então, dependendo aqui do como os valores estão mudando, ele já está conseguindo de vez em quando a entender o que é um branco. Então, mas como a nossa base está muito fraca ainda, ele não tem certeza. Então, quando não aparece nada aqui, é porque ele não conseguiu classificar. E aí essa label volta vazia, certo? Então, vamos pensar aqui como é que a gente consegue classificar. Vamos agora ensinar agora, a partir de duas cores, ele já começa a ficar mais inteligente. Porque, basicamente, uma cor ele só ou vai dizer que é aquela cor ou não é nada, né? Então, vamos acrescentar mais algumas cores. Por exemplo, se a gente colocar em cima do preto, vai ficar tudo zero. Então a gente pode adicionar já que é o zero, 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 como sendo preto, certo? É importante a gente sempre fixar o nome das cores, certo? Porque a gente pode colocar mais de uma cor do mesmo tipo. Na verdade, é até indicado. Se a gente fazer, botar mais amostras de branco, por exemplo, com variações ali, leituras em superfícies brancas diferentes, e para ficar o código ficar ainda mais inteligente, certo? Então, a gente precisa sempre colocar o mesmo nome para que o código consiga associar, que dizer, esse preto é igual aquele outro preto. Se você modificar qualquer coisa aqui, ele vai considerar que é uma nova cor, certo? Então, com esse código aqui, a gente já pode experimentar para ver se ele já começa a detectar a questão do preto, certo? Vamos ver agora. Então, ali, ó, eu ainda estou com o sensor em cima do branco, e só o fato de eu ter acrescentado o preto, agora ele já tem certeza que o branco que estava antes é realmente o branco, certo? Então, vou aproximando aqui do preto
Ó, e ele não aprendeu ainda que o preto é preto. Ó, tá dando zero, mas ainda tá dando branco, certo? Por que isso aconteceu? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então é um ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado. Porque apesar de eu ter acrescentado mais um item à lista, eu não modifiquei o número de elementos da minha lista, certo? Então, apesar de eu crescer meu treinamento, o único que ele está considerando é o branco, porque eu só estou dizendo que tem um elemento. Então, vamos acrescentar mais agora a minha lista, certo? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso para saber até onde ele vai considerar, certo? Então, experimenta mais uma vez. O sensor já está posicionado em cima do preto. E agora sim, em cima do preto ele já sabe que é preto. Certo? Mas até agora está muito fácil, porque quando eu boto em cima do preto, ele está dando preto. E está dando exatamente o número que eu estava dando lá. Isso aí, se eu tivesse simplesmente uma comparação, funcionaria. E não é isso que a gente pretende, certo? O que eu quero é justamente isso. Quando eu vou variando entre o branco e vou me aproximando do preto, então tá bem longe ainda daquele valor que eu tenho definido, mas ele aqui ele já está considerando que é preto. Ele já aprendeu que mais ou menos a partir desses números aí do RGB, eu posso considerar preto. Então isso aí foi uma dedução que ele aprendeu sozinho. Normalmente eu falei que ó, abaixo de 100 é branco ou preto. Não precisei falar isso. Ele mesmo vai descobrir e separar isso aí. Então eu consigo já diferenciar o branco do preto, certo? Mas, por exemplo, se eu colocar o sensor agora em cima do verde, como ele só conhece branco e preto, ele vai estar dizendo que aqui é preto. Mas aí que está a mágica da coisa. Como eu sei, eu que sou o professor do robô, eu sei que isso aqui não é preto, é verde, eu vou lá e eu vou ensinar ele. Então, como eu vou fazer isso? Vou copiar aqui uma cor, vou injetar agora aquela cor, certo? E eu vou dizer aqui, não, isso aqui é verde, certo? Então, olha como se torna fácil da gente estar aplicando o aprendizado de máquina aqui. Tenho que lembrar sempre de atualizar o número de lista. Importante. Atualizar mais uma vez. E agora, ele agora, como eu boto em cima do verde, já está reconhecendo o verde, certo? Então, vamos aqui, ó, branco, preto, verde, certo? E observe que o valor do verde pode variar, certo? E ele vai se manter porque ele achou alguma métrica ali que já ele pode considerar uma boa faixa ali de variação e ele continua verificando que é verde, certo? Então, o branco, verde. Agora, se eu vou, por exemplo, para o azul, que eu não treinei ainda, o que será que ele vai dar? Ó, tá dando preto, certo? Então, vamos treinar ele aqui também para o azul. Então, vou pegar esse valor aqui, vou acrescentar lá na minha lista de treinamento essa cor também. Vou botar aqui azul. Estou colocando tudo maiúsculo, mas pode ser minúsculo sem problema, certo? Só uma questão de coisa pessoal. Atualizar aqui a quantidade de elementos no meu treinamento e vou enviar meu código. Então aí ele já está dando azul. Então, vamos testar aqui, ó. Tem o azul, volto pro verde, branco, preto. Agora o vermelho. O vermelho ele não conhece ainda, então ele está dando ali preto, certo? Mas isso aí não é definição. Isso aí, como foi ele que aprendeu, como ele que está dividindo as cores, ele poderia estar dando branco, verde, porque a gente ensinou o que é isso aqui para ele. Então, por acaso deu preto, mas poderia dar outra coisa. Então, se a gente sabe que se na nossa aplicação vai ter determinadas cores, o ideal é que a gente treine o robô a reconhecer essas cores com alguma coisa definida, certo? Então, para que ele não venha representar um valor aleatório, porque simplesmente ele não sabe o que é aquilo e ele está chutando que é outra coisa. Então, aqui eu sei que é vermelho, certo? Então, vou enviar de novo o código para ver se ele aprendeu. Tem que atualizar lá a lista. Sempre lembrar disso aqui. Então, a partir de agora, ele já aprendeu o que é vermelho, o que é azul, o
que é verde, o que é branco, o que é preto, certo? Beleza, tudo bem. Só que, por exemplo, eu tenho algumas outras amostras de verde aqui. Então, eu tenho um verde que é muito escuro, certo? E aqui o robô está reconhecendo ele como um preto, ele é muito escuro, certo? Então, é uma fita bastante escura. Então, basicamente, sem problema. Eu pego essa amostra, certo? E adiciono lá. Então, eu vou adicionar mais um verde aqui, ó, certo? Vou botar um perto do outro aqui, mas não precisa estar na sequência, pode estar em qualquer ordem aqui, certo? Então, observa aqui que são dois números bem diferentes aqui, mas eu estou colocando a mesma tag aqui, o mesmo label, né? Então, ele vai associar essas duas cores como sendo o mesmo tipo de coisa, certo? Atualiza aqui o número da lista. Então, olha aí, ele começa a reconhecer o verde estando na parte escura, certo? Como eu boto no preto aqui, ele reconhece. Então, você observa que a diferença do preto para aquele verde é bem pequena ali no canal do meio, né? Das cores. Mas, mesmo assim, ele consegue achar uma forma de identificar ali, separar e diferenciar os dois, certo? Então, aí o interessante é justamente esse. Eu guardei duas informações de verde. Aí eu tenho um terceiro verde, que ele não é nem tão claro quanto o primeiro, nem tão escuro como o segundo. Mas como eu já mapeei mais de um valor ali, mesmo se eu ter definido esse valor aí, ele já está dizendo que é verde, certo? Então, mesmo sem eu definir isso, ele já reconhece. Então, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Ver o quão diferente é. Então, se a gente botar aqui perto, ó, acho que o mais perto seria esse aqui. Então, esse número aqui é diferente desse aqui, mas ele está reconhecendo como se fosse o verde. Então, aí que está o aprendizado. Eu mostrando como você está ensinando para uma criança, você vai ensinar ali o que é um amarelo, um vermelho, mas você não precisa ensinar ela mostrar para ela todos os vermelhos que existem no mundo, certo? Você não precisa mostrar todos os amarelos. Então aí que está a mágica da coisa. Então a gente mostrando alguns pontos ali, algumas cores e dizer, ó, isso aqui é essa cor, isso aqui é aquela cor. E ele vai aprender que aquilo é daquele jeito ali, achar características e a partir disso aí, quando aparecer outra cor que seja parecida ou que se encaixe nessas características que ele aprendeu, ele vai considerar que essas cores são a mesma cor, certo? Então vai dar o mesmo rótulo, o mesmo label para ele, certo? Então isso faz com que fica bem interessante esse treinamento, certo? Vamos adicionar mais uma cor. Eu tenho aqui um cinza, certo? Ele é um cinza de uma fita de silver tape, certo? Que é uma cor mais prata, é tipo um cinza meio prateado. Então, observe que ele está dando verde aqui, certo? Como é uma cor que a gente não ensinou ele está considerando que aqui é verde por alguma métrica, entendeu? E ele aprendeu. A gente nem consegue, talvez, identificar por que exatamente ele está dizendo que é verde, mas ao adicionar essa cor como cinza, ele já vai modificar as outras métricas dele e ele já vai ajustar a métrica do verde para ele não considerar isso aqui verde. E se cinza e o verde já passa a ficar mais específico, né? Então vamos adicionar aqui essa cor. Primeiro copiei esse aqui e botar cinza, certo? Vamos ver se ele agora vai passar a identificar, atualizar aqui o número de elementos. E ali, com sucesso, ele aprendeu. As outras cores continuam funcionando, certo? Então, preto, o verde escuro aqui, ó, o verde que é bem baixo, o outro verde mais alto, certo? Então, ele não desaprendeu nenhuma outra. Na verdade, você definiu, dependendo da quantidade de cores que você define, você acaba especificando mais as outras que já estavam definindo. Então, ele acaba não considerando coisas erradas por simplesmente ele não saber o que é aquilo ali, entendeu? Alguma região ali das cores que ele não conhece, certo? Então, vou mostrar aqui também um exemplo de uma base de treinamento que eu construí aqui com várias cores
e que a gente já conseguiria ter tipo várias cores mapeadas ali e algum um ponto interessante que eu fiz que eu quis que ele ficasse mais especializado em detectar verde, certo? Então eu fiz aqui, ó como se parece uma base aqui. Essa base aqui é uma base que a gente já pode considerar grande aqui para a nossa aplicação, uma aplicação para com pouca memória, certo? Então observe que aqui eu tenho vários tipos de cores, inclusive tem laranja, amarelo, roxo, rosa, certo? Inclusive tem até um vídeo que eu postei no Instagram mostrando justamente isso aqui em funcionamento, certo? Então eu gravei algumas cores das balinhas de MM e fiz a detecção das cores dela usando essa base aqui, certo? De treinamento. Então vamos ver agora como é que está reagindo aí. Branco ele está dando branco, no preto preto, no verde verde e ali no cinza cinza. E aí qualquer outra cor que eu consiga colocar aqui também, ele vai seguir igual, certo? Vou voltar aqui para aquele que a gente estava antes, que é menor, que é mais fácil de a gente visualizar. Mas basicamente é bom que fique entendido que isso aqui, esse base de treinamento, você pode ter várias no seu código diferente. Então você pode treinar o robô para identificar letras de cores diferentes para aplicação no mesmo código. Então eu posso guardar aqui várias listas dessas de cores e dependendo da aplicação mudar. Então imagine que eu estou, por exemplo, numa competição de robótica, já começa porque é a competição da OBR. E a gente sabe ali que, para quem já participou, que na primeira parte ali, as cores que eu preciso identificar ali é verde, preto, branco. E talvez ali um cinza que tem para a segunda parte. Então, eu posso criar um classificador que treinar ele para reconhecer muito bem essas cores, certo? E aí eu não preciso necessariamente criar para as outras cores. Então, eu posso ser que eu só vou ter essas cores. Se eu quiser criar um enorme com várias cores, tudo bem, mas é um trabalho à toa, você vai ter que processar muito mais coisa, porque quanto mais maior for esse treinamento também, mais processamento vai precisar, certo? E se isso ficar muito, muito grande, vai acabar, se você estiver rodando aqui no Arduino, que o processamento é um pouco mais escasso, pode deixar um pouco lento as coisas. Já se você estiver rodando no ESP32, talvez você já não tenha tanta dificuldade em relação a isso. Mas a gente consegue ver que com poucos amostras aqui a gente consegue ensinar bem a detectar as cores, certo? Mas aí você pode ter um para uma parte da competição, mas se você, sei lá, na segunda parte da competição você vai precisar detectar um vermelho, um verde, então você já pode fazer outro classificador separado ou tentar fazer um que já englobe tudo. Então isso dá muita liberdade de você customizar. E outra coisa, imagina que você está numa competição onde você não sabe exatamente qual é o tom do verde que vai ter, por exemplo, o tom do vermelho que vai ter. Então você já pode ir com o seu robô treinado para vários verdes diferentes, vários azuis diferentes, vários amarelos diferentes, e você não vai precisar se preocupar se o robô vai identificar ou não. Você já sabe que o seu robô já é inteligente o suficiente para conseguir detectar qualquer vermelho, amarelo, o que for diferente. Então, isso traz uma facilidade muito legal e um jeito muito fácil de você passar o que você quer para o robô, certo? Porque literalmente você só vai ensinar para ele como ele deve reconhecer aquela cor, certo? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo e muito obrigado aí, pessoal.